Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Vou falar hoje sobre o expurgo militar que está acontecendo na Rússia. Putin prende seus generais. Nesse vídeo nós vamos revelar a crise sem precedentes nos bastidores do Kremlin, com uma onda massiva de prisões de generais. E ele está prendendo bastante a cúpula militar da era em que o amigo dele, Sergei Shoigu, não sei se ainda é amigo, né? Mas está no governo, ele é o presidente do Conselho de Segurança, o general Sergei Shoigu. Então, essa cúpula está sendo presa, mas entre outros também. Na realidade, o ditador da Rússia está procurando bodes expiatórios para esse fracasso que está acontecendo na Rússia, no teatro de operações, depois de mais de 4 anos, e eles não conseguem sair do lugar. Ficam no lamaçal, ali na Ucrânia, e não conseguem avançar. E também ele está procurando justificar o retumbante fracasso da economia russa. Quero que vocês entendam aqui nesse vídeo comigo, vamos trocar ideia, vou explicar para vocês podem depois comentar, perguntar, como as investigações do FSB por corrupção e peculato escondem o desespero do ditador da Rússia diante dos fracassos militares e o medo. Ele tem medo de um novo contra-ataque, mas não de primavera-verão lá na linha de frente. Ele está com medo de um novo contra-ataque, por causa disso, essas prisões do próprio exército russo. A situação está tensa na Rússia e muito mais tensa em Moscou e em São Petersburgo, as duas principais cidades da Rússia, as cidades-chave, né? As cidades da elite da Rússia. Acompanhe os resultados também da nomeação do tecnocrata, um economista, Andrei Belousov, e a tentativa de blindar o regime contra novos motins. O Belousov, que é o atual ministro da Defesa, que substituiu o Shoigu, que é amigo de longa data do Vladimir Putin. Faça seus comentários, deixe seu like e inscreva-se. Aqui você sempre vê a verdade e deixe o like. Não esqueça. Conto com vocês. Muito obrigado. Uma onda massiva de investigações, demissões e casos criminais de grande repercussão está sacudindo os alicerces do Ministério da Defesa da Rússia e, consequentemente, de Moscou. Desde a primavera de 2024, a cúpula militar russa enfrenta um processo de desmantelamento interno sob as ordens diretas de Vladimir Putin. Apesar do Serviço Federal de Segurança, o FSB, a antiga KGB, que é tudo a mesma coisa, né? Só mudaram a sigla, mas continua sendo a KGB, com as mesmas práticas, as mesmas atitudes da antiga União Soviética, tanto que o seu ditador está levando, ou melhor, talvez já colocou a Rússia atual como União Soviética na prática, na vivência, cerceando a liberdade de todo mundo e censurando qualquer coisa que vá contra ele ou o que ele pensa. Então, o FSB, em conjunto com promotores e o Ministério do Interior, estão executando prisões de vice-ministros, generais e altos funcionários da Rússia. O pretexto oficial é o combate à corrupção, fraude, peculato, mas a profundidade dos expurgos sugere uma crise de confiança muito mais grave. O medo que eles possam vir a querer substituir o ditador da Rússia. Um dos casos mais emblemáticos foi a condenação do ex-vice-ministro da Defesa, Pavel Popov, sentenciado a 19 anos de prisão por suborno e desvio de verbas públicas. A maioria dos réus nesses processos possuem ligações diretas com o ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que foi sumariamente removido do cargo em maio de 2024. A queda de Shoigu marcou o início de uma caça às bruxas contra seus liderados e contra grandes empresas contratadas pelo setor de defesa como a Bandstroyput.
Analistas internacionais estão indicando que o Kremlin está utilizando esses processos para transferir a responsabilidade pelos fracassos humilhantes na guerra contra a Ucrânia para a liderança militar. O exército russo sofre com um sistema obsoleto e uma corrupção generalizada que drenou os recursos que deveriam ter sido investidos em modernização e logística. Isso sempre foi assim, desde a era soviética foi assim e continuou sob o curto período de Yeltsin e continua sob o longo período do ditador da Rússia, Putin. E ele sabia disso, ele era um dos beneficiários dessa corrupção também. A nomeação de Andrei Belousov, um economista sem experiência militar, para o cargo de ministro da Defesa é uma tentativa clara de colocar um tecnocrata para controlar os gastos. O Kremlin percebeu que a máquina de guerra está consumindo recursos financeiros de forma insustentável, exigindo uma gestão mais rígida e centralizada. Mas só fazer uma conclusão nessa minha opinião, muito tarde. Tá? Se isso for para valer, ele fez isso muito tarde, mas não é para valer, é para tentar barrar um possível golpe contra ele. Ele está desesperado, perdendo na Ucrânia e não quer perder para o fronte dentro da Rússia. Não quer ser apeado do poder ou alguma coisa pior acontecer para ele. O ditador assinou decretos que subordinam agências de segurança cruciais ao chefe do segurança cruciais, esse é o nome da agência, ao chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov. O Gerasimov, apesar de uma grande incompetência nessa guerra, ele é muito conhecido como sua lealdade canina ao chefe. Ao chefe, vocês já sabem quem é Vladimir Putin e a seu regime. A Rosguardia, a guarda pretoriana de Putin, agora ele tinha passado para o comando de uma pessoa de confiança que está sob o comando dele ainda, mas ele agora, para o treinamento e inteligência, ele devolveu para o general Gerasimov, que tem essa obrigação de fazer o treinamento desse pessoal no exército russo, né? Ele está tentando evitar uma paralisia, né? Ele flagrou-se agora que ele passou todo o comando separado, fora do exército. Só que ele ficou numa dúvida, porque quando houve aquele motim do Grupo Wagner em 2023, ele notou que o Grupo Wagner não foi, e ele acha que ele não quis ir para enfrentar o Yevgeny Prigozhin, o dono do Grupo Wagner. Então a desconfiança de Putin em relação à sua própria segurança, que é justamente feita pela Rosguardia, é tão alta que existe um plano para liquidar o Ministério de Situações de Emergência, onde a Rosguardia estava, né, e absorver seus 50 mil funcionários pela Rosguardia. Isso significa que a Rosguardia terá mais de 400 mil homens, né? É maior que o Exército Brasileiro, falo isso só para termos de comparação, para vocês verem o tamanho, né, dessa organização que sempre foi considerada a guarda pretoriana de Putin. Essa reorganização busca criar uma força de repressão interna hiperatrofiada, capaz de esmagar qualquer tentativa de golpe ou insatisfação vinda das fileiras militares descontentes. Então ele está fazendo isso, está fazendo essas prisões, ele está tentando sair na frente para já inibir toda e qualquer ação contra ele e seu sistema, o seu regime. A resposta inadequada das forças de segurança durante a marcha de Yevgeny Prigozhin, o chefe do Grupo Wagner, em 2023, deixou cicatrizes profundas na paranoia do Kremlin e principalmente na paranoia patológica do ditador da Rússia. Ao prender seus generais e reformular as agências de inteligência, Putin tenta garantir que o exército não tenha lideranças capazes de articular um contra-ataque político ou militar contra ele. Enquanto a guerra na Ucrânia continua a drenar o sangue e o tesouro da Rússia, o inimigo mais perigoso de Putin parece estar sentado na sua própria mesa de comando. A instabilidade na cúpula militar é o reflexo de um regime que precisa devorar seus próprios oficiais para manter a ilusão de controle sobre um conflito que já não pode mais vencer, não pode mais avançar, não pode tomar toda Donetsk, não pode ir Zaporizhia,
Kherson e não pode tomar muito menos toda a Ucrânia. A superioridade russa no papel foi destruída pela realidade da corrupção e pela competência da defesa ucraniana, restando ao Kremlin apenas o teatro das prisões e expurgos. Para concluirmos, os expurgos da cúpula militar russa revelam que a estrutura de comando do invasor está em frangalhos, ou seja, a Rússia está corroída por dentro por décadas de corrupção, ainda herdadas como todo o poder, inclusive o poder central principal, se beneficiava, sempre fecharam o olho. A tentativa de Putin de centralizar o poder através de prisões e repressão apenas acentua o desespero de uma liderança que teme seu próprio exército. Continue acompanhando o nosso canal, aqui você vê a verdade, inscreva-se, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, vamos juntos, vamos acompanhar essa crise interna na Rússia, que favorece, sem dúvida, a Ucrânia, né? E também favorece até uma vitória da Ucrânia. Acompanhem comigo, se inscrevam, peço a todos, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.